Chaveirinho. Erev Tov Lekulam. Paz, meus amigos. Boa tarde a todos. Nós vamos neste momento aí estar trazendo mais um estudo aí para o conhecimento na cultura e nos costumes bíblicos. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nós vamos estar abordando essa tarde semelhança entre o enterro e o batismo nos tempos bíblicos, né? Semelhança, como assim semelhança? E coloquei aqui, né, a imagem supostamente, né, um artista fez assim dentro da sua mente, da sua ideia, né? Que no caso de João Batista realizando o ato batismal de Yeshua, de Jesus, certo? Então nós vamos usar essa figura aqui como pano de fundo aí da capa da apresentação do nosso estudo nessa tarde. O estudo talvez ele seja um pouco longo, mas que você possa se desfrutar, você possa compartilhar, comentar, tá? Em nome de Yeshua, fique na liberdade, tá? Concordando ou discordando, faça o seu comentário, coloque aí o seu argumento e tá tudo beleza, tudo tranquilo, certo? Por quê? Porque a gente tem vários conceitos, nós temos já uma ritualística sobre batismo, é verdade, claro que é um verdadeiro, né, uma doutrina estabelecida. Tanto é que essa questão do batismo é uma questão do Didarrê. O que é o Didarrê, pastor? O Didarrê nada mais é que um documento, tá? Um documento, alguns dizem que é apócrifo, né? Que é o Didarrê, a doutrina dos 12 apóstolos, o ensinamento dos 12 apóstolos, né? Que Didarrê vem da palavra grega didáskalo, que é ensinar. Então vem desse ramo. Então, ensino dos 12 apóstolos, que é conhecido como Didarrê ou Didaquê, né? Como alguns querem colocar já traduzido aí, transliterado a pronúncia. Enfim, mas o batismo ele é uma realidade do texto bíblico, mas ele tem algumas peculiaridades e particularidades culturais do período tanto do Tanar, que é o vulgo Antigo Testamento, quanto da Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, tá? Então tem todo um contexto, tem toda uma cultura, tem toda uma dinâmica, então tem todo um ensinamento, né? Nada fora do seu contexto cultural, nada fora do seu contexto, vamos dizer assim, etiológico, né? Então a gente vai aqui dentro de uma pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa, então dentro dessa pesquisa a gente vai trazer essa informação. Então, mas que você continue ciente de que o que você pratica, você crê, não infere naquilo que você vai receber, tá? Naquilo que você vai ouvir, talvez, e ficar indagando depois, mas não infere em tudo aquilo que você conhece sobre questão de batismo, tá? Como uma regra doutrinária, vamos colocar assim, né, entre aspas, da igreja, né? Do ramo do cristianismo, não posso, tá? Mas dentro do judaísmo, né? Dentro do judaísmo, ele leva assim até um conceito praticamente o judaísmo atual como um conceito praticamente quase que do cristianismo também,
né, tá? Mas as explicações que a gente vai abordar aqui são explicações de contexto cultural, não cultural da nossa era, do nosso tempo, do nosso período, mas cultural do período bíblico, tá? Então vai ser tudo tratado aqui culturalmente, tá? Então vou ter uma bibliografia para apresentar tanto no começo e depois ela vai estar também no final, para você pesquisar as fontes de onde eu tirei todas essas informações. Está fazendo da sua cabeça. Não estou fazendo nada da minha cabeça, porque tudo aqui é feito através de pesquisa, né? Salto todos os vídeos, ressaltando que todos os vídeos que eu tenho feito, que eu fiz, né? Todos eles têm embasamento bíblico, etiológico, tá? Da etiologia bíblica e cultural. Então não tem como escapar disso, tá? Claro que muitas questões são questões teológicas. Cada um tem a sua visão teológica acerca daquele assunto, mas biblicamente a gente está dentro da mesmo cerne, aí as ramificações do que se entendeu depois que se vai praticar, aí fica a cabo de cada teólogo, de cada denominação, de cada pastor, de cada presidente pastoral de uma denominação e por aí vai, tá? Mas o conceito aqui é teológico, escriturístico e aprofundado em pesquisa, tá? Então vou trazer bibliografia de onde eu tirei essas informações, tá? E você pode, eu tenho os materiais em mão, então através dos materiais eu cheguei a a ideia de trazer, elaborar esse estudo acerca do assunto, não desfazendo, ressalto novamente, friso, não desfazendo, destruindo aquilo que a gente tem já como conceito de batismo, tá? Que a gente, conceito doutrinário cristão teológico do batismo. Não é isso que eu estou tratando. Estou tratando daquilo que é o que? Dos tempos bíblicos. Dos tempos bíblicos. Ou seja, no período de Jesus, dos apóstolos, que antecede aos mesmos, tá? Então é nesse conceito, nesse contexto que eu estou trazendo este estudo, tá? Então espero que você entenda e que navegue conosco aí, tá? Então vamos lá. Aí a bibliografia está aqui, né? Judaísmo e Messianismo, que é do Rav Manuel Melo, na página 473 a página 480. Então eu tenho esse material aqui, tá? Manual de Cultura e Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, página 85, página 85 e 86, eu errei aqui, né? 86, do professor Leonardo Andrade. Tenho aqui o material Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, página 307 a 312, do Dr. William Coleman, tá? Então tenho esse aqui, e também você pode estar entrando no site também, neste site aqui, guiamer.com, colunista, né, Bruno dos Santos, imersão ou batismo teve lá, então teve lá é o nome hebraico, a pronúncia hebraica que se dá para imersão, que nós chamamos de batismo. A gente vai abordar isso aqui também. Então, você tem as fontes bibliográficas para você estar pesquisando. Claro que esses materiais são os três primeiros, tá? Aqui você tem que ter um material físico, você não vai encontrar isso aqui na internet. Tem que comprar um material. Comprei um material e para estudar sobre cultura e costumes, e aí cheguei a este assunto, tá? E aqui eu fiz uma pesquisa para ver se tinha mais alguma coisa relacionada para agregar a esse estudo aqui, tá ok? Então é isso aí. Então vamos lá para o nosso estudo. Então, o batismo ou teve lá no hebraico, só um minutinho. Então, o batismo ou teve lá no hebraico começou antes mesmo da primeira vinda de Yeshua, de Jesus. E o mikveh é a forma de batismo no meio judaico que pode ser considerado a origem do batismo cristão, apesar das denominações evangélicas não gostarem desta associação e nem judeus. Então, gente, é aquilo que eu disse, o que eu estou tratando aqui, eu estou tratando no âmbito teológico, tá? No âmbito teológico, claro que
da teologia, você vai encontrar você vai entrar na área também doutrinária. Mas aqui, então, tanto judeus quanto cristãos não gostam, tá? Salvo alguns, não vou colocar todos, né? Mas a maioria não gosta de fazer associação devido ao que? A divisão religiosa entre cristianismo e judaísmo. Infelizmente, essa separação, que não é muito boa, mas a gente vive ela uma realidade de milênios, é uma realidade de milênio, né? De milênios, então, fazer o que, né? Nós vamos aí seguindo aí. Então, teve lá ou imersão, que é o batismo no judaísmo. A palavra hebraica para batismo é teve lá, e significa imersão, que embora pudesse ser feito em um rio ou lago, era geralmente feita em um mikve, um tanque onde as águas das chuvas ou de um córrego foram represadas. Este tanque era um elemento essencial em uma sinagoga e também fazia parte do templo de Jerusalém. Tá? Aí nós temos aqui a escavação de um mikve, que é um tanque batismal. Inclusive eu tenho um material, tá? Eu escrevi um artigo sobre o tanque de Betesda, né? Aí eu coloquei lá no título, quem realmente curava no tanque de Betesda. Aí coloquei lá, Jesus versus o anjo. Jesus versus o anjo. Aí eu vou tratar sobre um conceito cultural, um conceito que aconteceu naquele período, vou explicar por que aquele paralítico, aquela multidão de enfermos estavam ali no tanque, por que a água agitava, quem agitava aquela água, o que acontecia quando a água agitada. Então vou trazer toda essa explicação nesse meu trabalho, nesse meu pequeno artigo, tá? Se você quiser adquirir, você que estiver próximo a mim, quiser adquirir esse material para ter essa informação concreta naquilo que eu estou dizendo aqui, pincelando para vocês, você pode me procurar. Eu estou vendendo ele a R$30. Agora, se você estiver longe de mim, mas quiser adquirir ele em PDF, que eu mando ele para você em PDF pelo WhatsApp, você pode, eu vou vender para você por R$20. O PDF é 20 e o material físico é R$30, tá? Mas é o mesmo conteúdo, não muda nada. O que vai mudar é que o físico você vai ter ali para guardar na sua prateleira, ler durante a noite. Agora o PDF você vai ler no seu computador, você vai ler no seu celular, no seu tablet e por aí vai, tá? Mas peço que aquele que comprar em PDF não repasse para outras pessoas, tá? Então se quiser indicar para a pessoa comprar com a minha pessoa, então por favor me ajude aí, tá? Não repasse esse material para outras pessoas que você quer adquirir ele nas minhas mãos, tá ok? Então vamos continuar aí. Então só para vocês saberem que já tem informações que eu nem coloquei aqui, tá? Essa informação que eu estou dando aqui, esse spoiler do meu material que eu elaborei, eu nem coloquei sobre ele aqui, tá? Então aqui tem muita informação boa, mas essa mesmo eu não quis colocar não, porque senão, né, aí fazer o que, né? Deixa para quando eu vou elaborar, colocar também o meu trabalho aqui no meio, tá? Fazer uma nova edição desse trabalhozinho que eu dessa explicação aqui, colocar no meio, mas até então é isso aí. Então vamos lá. Vamos prosseguir. A maioria das pessoas não tem consciência das raízes judaicas da imersão pelas águas. Então as pessoas desconhecem, né? Acham que o batismo nas águas é uma coisa criada no Novo Testamento, que João Batista, que não foi João Batista. Inclusive eu tenho até um vídeo que eu explico, né? O batismo foi criado por João Batista. Então eu tenho um vídeo com esse título, explicando sobre como começou. É outro trabalho a parte desse aqui, tá? Não tem essas informações aqui, tá? Não. É outra questão, tá? É outra explicação que agrega a esse também, mas é outra coisa. Então tá, vai ter lá esse vídeo, você pode procurar no meu canal do WhatsApp, no meu canal do YouTube, ou na minha página do Facebook também está aí esse vídeo com esse estudo sobre o batismo foi criado por João. Então vou trazer informações também que são pertinentes a este mesmo assunto aqui, mas com outros detalhes, com outra dinâmica. Aqui eu vou abordando outra coisa. Aqui eu tô fazendo, este aqui é sobre a semelhança entre batismo e a morte, tá? E quando a gente encontra, né, Paulo falando,
sepultados, pois com ele na morte pelo batismo, né? Então, é isso no contexto que é que Paulo queria dizer, de onde que Paulo tirou essa ideia, por que ele estava falando isso. Então você vai entender por que Shaul, que é Paulo, fez essas declarações, ou essas instruções para os seguidores de Yeshua, ou para a congregação de Yeshua, tá? Então, seguindo aí, ó. A imersão tem uma longa história e não começou com João o imersor, João Batista. O livro do Levítico diz que uma pessoa tem de estar ritualmente pura antes que possa entrar no templo. Então já começou por aí, uma dica, né? Então era algo que começou, uma lavagem, uma purificação que começou quando o templo estava erigido, ou quando também o sumo sacerdote ia adentrar ao Mishkan, que é o tabernáculo. Então ele tinha que fazer uma espécie de purificação, que mais na frente, lá no período babilônico, vai tomar uma dinâmica, porque não tem tempo, então esse ritual vai tomar uma dinâmica. Quando chega o período de Jesus, toma uma outra dinâmica, mas tudo tem o seu começo, meio e fim, tudo tem a sua raiz. Caiu de paraquedas, não chegou ali no João praticando aquilo, não chegou o João, o primeiro que começou a falar. Por que João fazia aquilo? A gente vai explicar isso aqui, que conceito religioso ou doutrinário tinha no período de Jesus acerca do que João estava fazendo no Rio Jordão, batizando as pessoas, tá? Então isso tudo começa aqui, ó. Então vamos continuar aí, ó. Assim, um antigo processo de purificação e de limpeza espiritual em um mikveh, ou um banho ritual, já existia para os judeus muito antes da imersão de João. Ao longo dos séculos, esta limpeza no mikveh, a lavagem da purificação, tem sido tão essencial e importante para os judeus como a imersão é essencial e importante para os cristãos. Então esse conceito de se batizar, de se lavar em águas, é importante tanto dentro do judaísmo quanto dentro do cristianismo, tá? Depois a gente vai entender porque que Paulo vai dizer lá, ó, depois você vai entender, tá? Depois que terminar isso aqui, você vai entender porque que Paulo vai dizer que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Depois você vai entender, diante de tudo que abordar aqui, presta atenção em tudo que vai ser dito, para você entender essa declaração de Paulo, que há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Aí você vai entender, tá? Essas declarações de Paulo. Então vamos continuar aí, ó. Antes da revelação no Sinai, todos os judeus foram ordenados a imergir em preparação para ver-se face a face com Deus no deserto. O famoso poço de Miriam servia como mikveh. Então o poço de Miriam, né, ali já servia com esse conceito de purificação para encontrar com Deus. E a indução de Arão, né, o Senhor disse lá para Moisés, ó, santifica o povo hoje e amanhã para que eu apareça para eles, que eu me encontro com eles no Monte Sinai. Então era uma espécie de purificação, não era só de se tirar, de se retirar do ato conjugal, mas sim de se lavar, se purificar para encontrar com Deus lá no Monte Sinai, que é claro com a força da expressão encontrar com Deus no Monte Sinai, né? Porque Deus, ele enche os céus e terra, Deus se manifestaria audível e visível no ato deles verem os trovões, né? Ouvir os trovões, verem os relâmpagos, a nuvem e tal. Era uma forma de expressão que Deus usou para que o povo pudesse ouvir a sua voz no Monte Sinai. Mas a questão é essa, vamos avançar aqui, ó. E a indução de Aharon, que Arão e seus filhos ao sacerdócio foi marcada pela imersão no mikveh. Na época do templo, os sacerdotes judeus que desejavam entrar na casa de Deus ou no templo tinham primeiro que imergir num mikveh. Então era uma espécie de banho, de batismo que eles praticavam todas as vezes que iam celebrar no templo ao Senhor. Em Yom Kippur, gente, é o dia do juízo, ou o dia da purificação, que Kippur vem de capará, que é cobrir, cobertura, expiação. Então Yom Kippur é o dia da expiação, ou o dia da purificação, ou o dia do juízo, tá? O mais sagrado dos dias. O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Então todas as vezes que dava o dia do Yom Kippur é quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo uma vez no ano, que é quando acontece o Yom Kippur. Inclusive o Yom Kippur aconteceu há 2 semanas atrás, já passou-se o Yom Kippur, tá? Agora a gente está no processo da Semana das Cabanas, que é da Sukkah, semana Sukkot, né, que é cabana, que é o período de Rabi, depois vem o período de Rabicurim, que a gente conhece como primícias. Então você tem tudo isso que é conhecido como Pentecoste no Atos dos Apóstolos, né?
Você tem tudo isso dentro da Bíblia, mas com outros nomes, com outra dinâmica. Então, se você não conhecer de língua original, de texto original, de cultura, então você se perde. Aí você fica ali acreditando em muita coisa que não tem um contexto cultural e não tem um contexto etiológico dentro das escrituras. Mas estão trazendo algumas coisinhas aí, tá? Então, continuando aí, ó. Na época do templo, os sacerdotes judeus, tá? Já li isso aqui. Em Yom Kippur, Santos Santos, a câmara mais interior do templo, na qual nenhum outro mortal podia entrar. Este era o zenite de um dia que envolvia uma ordem ascendente de serviços, cada um dos quais precedido pela imersão no mikve. Então tinha toda essa ritualística aí da lavagem quando se ia prestar um serviço no templo, da purificação, né? Isso pode ser confirmado pela palavra na Torá, ou seja, né, na Torá, quando a gente fala Torá, é o que a gente conhece de Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés fez chegar, abre aspas, e Moisés fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água, Levítico capítulo 8, verso 6. Antes do início do ministério dos sacerdotes, filhos de Arão e os filhos de Arão, e dele mesmo, eles foram lavados, e isto é uma figura da imersão. Eles certamente já haviam feito a mesma e agora apresentados diante do povo para dar início ao seu ministério. Então aí, ó, interessante, né? Vamos continuar então. Lembrando que tem fonte de estudo, tá, gente? Para muitos o batismo é um ato cristão, e isto não é de todo uma verdade, não é de todo. É um ato cristão, mas também é um ato judaico, tá? O rito do batismo teve sua adaptação de um ritual de purificação estabelecida pelo Criador, bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu, quando ordenou a construção do Mishkan, do tabernáculo. Vejamos, então quando Deus mandou Moshe Rabbeinu, né, Moisés, o grande mestre da Torá, mandou Moisés construir o tabernáculo e deu algumas instruções para que pudesse adentrar. Então, Êxodo 40, verso 30, Êxodo 40, 31, Êxodo 40. Então, Êxodo 40, 30 a 32. Diz assim, ó. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam como o Senhor ordenara a Moisés. Êxodo 40, do 30 ao 31, Levítico 8, 6. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Mateus capítulo 3, verso 6. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então é uma ligação que a gente está fazendo entre o que João estava praticando no Novo Testamento, nos primeiros atos batismais do Novo Testamento, relacionado àquilo que era feito lá no período de Moshe, lá no período em que o tabernáculo foi construído. Claro que é aquilo que eu disse, chegou o cativeiro babilônico, isso tomou uma nova dinâmica, porque não tinha tempo, e depois no período de Jesus, com a volta do povo para Jerusalém, e a reconstrução do templo, Zorobabel e os profetas que estavam ali com ele naquele período, né, os seus contemporâneos, juntamente com Neemias, juntamente com Esdras, né, o sacerdote Esdras, que também fez alusão também a toda essa dinâmica que vai tomar esse ato de lavagem, porque agora o templo está reconstruído, e no período de Jesus ele vai ser reformado ali, né, depois dos Macabeus, quando Herodes agora vai ser tetrarca da Galileia, ele vai embelezar, né, Herodes o Grande, ele vai embelezar o templo. Aí depois a gente chega no período de Jesus, com o templo já embelezado por Herodes, e uma dinâmica nova sobre esse conceito de lavagem, ou de um mikve, ou de um banho no mikve, tá? Então tudo isso foi sofrendo uma adaptação até chegar no período de Jesus, e aquilo consumasse como um ato batismal no período de Jesus. A gente vai entender essa dinâmica aí também, tá? Muita informação para lá. Então nós temos aqui, ó, o judaísmo, né, que é um judeu, não sei se ortodoxo, creio que não seja ortodoxo devido à vestimenta das mulheres aqui. Então ele está explicando com certeza para essas senhoras, ou para esta que está aqui, que talvez seja uma nova conversa, né? Uma nova conversa, não é conversa de falar, mas convertida. Vamos colocar uma nova convertida ao
ao judaísmo messiânico. Ele está explicando aqui, utilizando aqui uma irmã, explicando sobre o mikve. Isso aqui é um mikve, né? Como que funciona esse mikve, esse ritual de purificação para as mulheres, que elas fazem isso dentro do judaísmo, também no período de separação que nós conhecemos como período menstrual. Então elas passam por esse processo de purificação após esse período, tá? Como está estabelecido pela Torá. Então vamos lá. A pia de bronze, a importância da santidade. Ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se antes. Então havia todo, para mexer com as coisas sagradas de Deus, eles deveriam se purificar. Então não se mexe com as coisas de Deus sem estar purificado, não se pode estar sujo. No âmbito espiritual, não podemos tocar nas coisas de Deus estando em pecado, tá? Praticamente assim. Os sacerdotes é santidade, Êxodo 30, 20. Então aí, né, o mikve, aí já é aí que vai começar o conceito, tá? Piscinas de banho ritual judaico. Ao escavarem parte do monte do templo de Jerusalém, arqueólogos descobriram cerca de 100 piscinas para rituais ou para banhos datados do primeiro século antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, e do primeiro século depois de Cristo, que é da Era Comum, conhecido como Era Comum. Então, quando você vê AEC é antes da Era Comum e AEC é antes Era Comum, tá? Aqui AC antes, aqui EC já na Era Comum, ou que a gente conhece como depois de Cristo. Uma inscrição numa sinagoga do segundo ou do terceiro século da Era Comum fala de tais banhos como estando à disposição dos visitantes que precisassem dele. Outras piscinas foram encontradas na parte de Jerusalém que era ocupada por famílias ricas e sacerdotais. Quase todas as casas ali tinham suas próprias piscinas para rituais, devido àquilo que eu expliquei sobre o ato das mulheres se lavarem todo mês, né? Um ato de purificação, tem a lavagem das mãos, tem todo um contexto, um conceito e contexto, tá, gente? Tudo tem seu contexto, um conceito, tá? Ó, as piscinas eram reservatórios regulares, escavados na rocha ou cavados na terra e revestidos de tijolos ou pedras. Eles eram rebocados para evitar vazamentos. A maioria delas mediam cerca de 2 a 3 metros de comprimento, né? Ou 2 por 3, né? Tubos canalizavam a água da chuva para as piscinas. A água tinha de ter pelo menos 1,2 metros de profundidade para que, ao se agachar, a pessoa pudesse ser completamente submersa. Às vezes, uma divisória baixa passava pelo meio dos degraus que conduziam à água. Acredita-se que um lado dos degraus era usado para a pessoa entrar no banho purificador quando estivesse impura, e o outro era a saída para evitar a contaminação. Claro que tudo aqui é um conceito judaico acerca da purificação, tá? Acerca da purificação, tá? Então a gente vai entendendo aí os conceitos aí, como funcionava, e algumas funcionam ainda hoje, tá? Então nós temos aqui, né? Então ele descia por aqui, né? Vamos supor que ele descia por aqui, é o que foi dito ali, ó. Então ele entrava por aqui, se banhava, né? Fazia o seu ato de purificação e saía por aqui, ó. Ficou escondidinho aqui, mas aqui tem uma outra escadaria aqui, ó, tá? Então uma para descer, uma para sair, uma para entrar, uma para sair, tá? O tanque de Betesda era mais ou menos nesse conceito aqui. Quando dizia que ele tinha 5 alpendres, era escadarias, tá? Então aí, e era tipo assim, a gente tem lá, eu falei do meu material tem a foto lá do tanque de Betesda, tá? Então se você quiser adquirir, entre em contato comigo pelo WhatsApp. A lei mosaica enfatizava a necessidade de o povo de Deus ser limpo em sentido espiritual e físico. Então a questão aqui não é só purificação, tem um sentido espiritual. Os israelitas estavam sujeitos a várias formas de impureza, das quais
tinham de se purificar por banharem o corpo e lavarem as roupas. Levítico 11, 28, Levítico 14, de 1 a 9, Levítico 15, de 1 a 31 e Deuteronômio 23, 10 e verso 11, tá? Então, se você quiser fazer comentários aí, colocar comentários, né? Então faça aí o seu comentário, tá? Se possível, nosso irmão Pence está conosco assistindo aí. Deus continue te abençoando, dando vitória em nome de Yeshua HaMashiach. Então, se você que está assistindo quiser fazer algum comentário, sei lá, alguma coisa, e na medida do possível que se a gente for visualizando aqui, a gente vai citando aqui o seu comentário, tá? Dentro do possível. Ó, eruditos acreditam que por volta do primeiro século da Era Comum, ou seja, antes, depois de Cristo, a instituição religiosa judaica já havia aumentado os requisitos para a limpeza sacerdotal dos não levitas. Tanto os essênios como os fariseus praticavam frequentemente ablusões, que são rituais de purificação, né? Rituais de purificação a respeito dos dias de Jesus. Certa fonte diz: antes de um judeu entrar no monte do templo, de fazer um sacrifício, de receber os benefícios de uma oferta sacerdotal e de outros objetos similares, exigia-se que se passasse por uma purificação ritualística. Textos talmúdicos afirmam que se esperava que as pessoas imergissem totalmente, tá? Ó, o Talmud, gente, ele vai ser, presta atenção, o Talmud vai ser escrito no terceiro século, tá? Do sexto século para lá, o terceiro século não foge a memória, depois de Cristo. Só que o Talmud, gente, é um comentário rabínico da Torá. Era uma tradição oral. A tradição oral vai ser escrita no terceiro, mas ela já existia até mesmo antes de Jesus, tá? Então você vê a todo momento Jesus se debatendo, estar cair no chão e ficar rodando para lá e para cá, né? Debatendo com os ensinadores, os fariseus, os saduceus, acerca de muitos assuntos da Torá. Então ele fazia aquela questão, quando ele falava assim, ó, ouviste que foi dito aos antigos, ele está falando da tradição oral, tá? Então eu tenho também um vídeo também explicando sobre o que significava obras da lei. Então eu tenho um vídeo também, pode procurar no meu canal do YouTube e aqui também na minha página do Facebook, Obras da Lei, para você entender o que era obras da lei, tá? Então quando ele vai fazer essa citação dos essênios fariseus, a gente vai entender isso aqui mais à frente, eu expliquei isso aqui também, tá? Os rabinos entendiam que o Tevilá era uma imersão ritual de limpeza e purificação. Nessa imersão, o novo membro da comunidade tinha seu passado e seus pecados apagados. Os rabinos se valiam do exemplo do Egito, em que o povo de Israel viveu ao saírem e passarem pelas águas, das águas do Mar Vermelho, tá, gente? Então a gente vai entender isso quando o escritor, quando a Bíblia vai dizer, o Novo Testamento vai citar, não se me foge memória aqui se foi os Hebreus, não lembro se foi Paulo, se foi os Hebreus, tá? Sei que está no Novo Testamento, que eles foram batizados na nuvem e no mar. Então fazendo alusão dessa purificação. Olha para você ver como a coisa é espiritual, mas também tem todo o contexto, tá? Então não é da agora, tá? Então tá vendo? Então a gente vai entendendo. Então, continuando aqui, ao saírem e passarem pelas águas, houve uma separação completa das práticas passadas da idolatria, das impurezas habituais. Era uma transição de um estado de morte espiritual, nenhuma relação com o verdadeiro Deus, mas um estado de vida espiritual, aceitação no templo diante de Deus. Então tem todo aí um contexto, tá, gente? Então tem todo um envolvimento aí para se estar entendendo essa dinâmica, tá? Ó, o batismo não foi um rito criado por João Batista. Na verdade, o batismo era praticado por todos os movimentos judaicos daquela época. Quando fala movimentos judaicos, a gente está falando dos essênios, que era uma sociedade do deserto, tá? Os essênios deixaram Jerusalém para não se contaminar com a cultura grega. Eles foram para o deserto, de onde João Batista também surgiu ali pregando no deserto. Os mesmos modos viventes de João Batista eram os modos viventes dos essênios. Por isso, muitos teólogos acreditam que João Batista ele veio da escola dos essênios, tá? Então tá, ok? Então os essênios, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos eram partidos
que eram partidos e seitas daquele momento. Seita naquela época não tinha o conceito que a gente tem hoje de heresia, seitas eram partidos. Eram partidos dentro do judaísmo que tinham conceitos doutrinários diferentes de enxergar a Torá. Então cada um tinha um jeito de ensinar, de praticar a Torá. E o seguidor de Jesus vai seguir na mesma dinâmica. Por isso que eles vão ser chamados de seita dos nazarenos, seita do caminho, tá? Nesse sentido que eles eram um partido. Aí quando fala do caminho, a gente fala que é de Yeshua, Nazareno, fazendo alusão a Yeshua de Natseri, a Jesus de Nazaré, tá ok? Muitos grupos judaicos surgiram no primeiro século antes de Yeshua. Esses grupos tinham como cada um a sua maneira de interpretar a Torá, fazendo divisões doutrinárias entre o povo judeu. Os mais conhecidos são fariseus, saduceus, essênios e os outros que eu citei aí, tá? E outros. Quando um membro de uma... presta atenção como que isso acontecia. Kadosh Baruch Hu, Deus abençoe. Que o Eterno abençoe nosso irmão, que é pai, que está conosco aí também nesta tarde. Abençoe você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Então, ó, quando um membro de uma comunidade... Olha para você ver como é que tudo começou. Assim, claro, né? Como é que tudo começou quando foi surgindo as classes rabínicas e as escolas rabínicas, tá? Quando um membro de uma comunidade saía e procurava se integrar a outra, esse novo membro deveria passar pelo batismo, olha aí, ó, com uma forma de se purificar dos ensinos que recebera de sua antiga comunidade, considerada como impura pela nova comunidade. No período do Novo Testamento, portanto, o judaísmo praticado era o mesmo judaísmo babilônico, e suas regras e leis eram as mesmas. Foi justamente o que João Batista estava fazendo. É o que eu acabei de explicar, tá? Por quê? Porque os essênios, eles comiam gafanhotos, mel silvestre e vestiam como João Batista, tá? Então isso tem pesquisa, tá? Eu poderia ter colocado essa pesquisa aqui sobre os essênios, mas esse é outro vídeo que eu fiz. Deve estar aí na minha página do Facebook também. Eu já expliquei, já fiz um vídeo sobre as classes rabínicas, né? A escola de Shammai, a escola de Hillel e outros mais que tinham no período de Yeshua. Já fiz um vídeo sobre isso também. Seguindo aí, ó. Neste caso, as palavras de Shaul, que é Paulo, tornam-se verdadeiras. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tá vendo? Então, por isso que Shaul, que Paulo usou essa expressão em Efésios 4:5. Por quê? Porque tinha esse conceito. Quem saía, os novos conversos que vinham, né, que saíam dos, vamos supor, saiu não quero seguir a doutrina dos fariseus, não, eu quero seguir a doutrina dos saduceus. Quando chegava na escola dos saduceus, o que os saduceus falavam? Não, então vocês vão ter que rejeitar essa doutrina farisaica. Para rejeitar a doutrina farisaica, vocês vão ter que se batizar como se você estivesse rejeitando, repugnando aquele ensinamento que você recebeu na escola farisaica. Aí você vai ser aceito na nossa comunidade aqui dos saduceus. Então era isso. Então quando Shaul fala um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só imersão, é por isso, porque o povo tinha esse conceito na mente, de quando eles chegavam na comunidade, na seita do caminho, ou na seita dos nazarenos, quando chegavam na comunidade de Yeshua, né, o que eles fazem? Qual que era a mentalidade? Não, cheguei aqui, eu tenho que me batizar de novo, eu vou ter que me rebatizar aqui. Entendeu? Então esse é o conceito, quando a Shaul usa o conceito. E hoje nós temos denominações que seguem esse conceito, né? De que tem denominações, vamos supor, eu sei de causa, tá? Eu sei isso de causa, eu tenho conhecimento de causa. De estar numa denominação, e aí você sai dessa denominação, você vai para outra denominação, e tem denominação que não aceita o batismo de outra denominação. Tá? Então você tem que se batizar de novo. Aquele batismo lá para certas denominações são nulos, tá? Eu não queria entrar na questão aqui não, mas vou citar só para você entender. Por exemplo, o batismo trinitariano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo trinitariano, aceito pela maioria avassaladora dos evangélicos, das denominações. Mas existem denominações que batizam em nome de Jesus. Então, tanto um quanto o outro não aceitam o batismo do outro, que para mim não infere em nada, porque a Bíblia diz que batismo não salva. Tá? Lá em Marcos, capítulo 16, diz que batismo não salva. O que salva é a fé em Yeshua.
O batismo é um ato de confissão pública. Você está confessando publicamente que você está fazendo parte agora dessa nova vida, que é o que vai explicar as cartas de Shaul, tá? Shaul vai explicar isso em suas cartas quando ele fala de batismo. Então, tem denominações que são assim, né? Se você batizou em nome de Jesus, você vai para uma denominação trinitariana e fala, seu batismo valeu, aqui você tem que batizar de novo. Aí a pessoa se rebatiza. E vice-versa. Se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí chega na denominação que eles batizam em nome de Jesus, aí não, seu batismo lá não valeu. Você tem que batizar só em nome de Jesus, entendeu? Então tem isso aí, também acontece no meio evangélico, tá? Então fica escandalizado não que acontece, tá, gente? Isso aqui é estudo, tá, gente? Estudo teológico, pesquisa, tá tudo aí, ó. Mas é verdade, tá? Então, Mateus 3,5. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. Mateus 3,6. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então aí o texto grego, Mateus 3,6, né? Kai batizoto en tu Jordane. Sou bem ruim pro grego, tô bem ruim no grego, né? Arrastando. Ip ou up, né? Ao tu exemologueimenoi tas amartias auton. Olha pra você ver aqui, aqui é no grego tem a palavra batismo, ó. E baptizonto, tá no grego. Agora vamos ver aqui no hebraico, do mesmo texto, ó, Mateus 3,6. Olha aí, ó. Vai e teve lu, aqui, ó, coloquei em vermelho porque teve lá, batismo. No grego, batizo, no hebraico, teve lá. É o mesmo conceito, claro que aqui está flexionado, teve lu, né, e batizava ele, seu batismo dele, né, sei lá, se é assim, muito tempo que eu não pego no hebraico também, ó. Al Yado Bayarden vai ter vadu et ratotan. Mesma coisa, eram por ele batizados no Rio Jordão, né? Confessando os seus pecados, ratotan de ratá, que é pecado. Então tá vendo? É a mesma palavra, tá? Então é a mesma palavra, tem o mesmo conceito. Então, ó, batizo, aqui, ó, a raiz aqui, ó, batizo, que é no grego, batizo, raiz. Aqui a raiz no hebraico, aqui, ó, teve lá, ó, tavir, de teve lá, tavir, claro, porque tá flexionado aqui com a terminação aqui, ó, possessivo, né? Então tá aí, ó. Vamos continuar aqui, ó. Semelhança do... Vamos lá aqui agora, ó, porque é interessante. Isso aqui que vai ficar interessante. Olha que você vê, ó. Semelhança do enterro fúnebre. Então vamos ver qual semelhança que tem com o batismo, ó. Ele está dentro do texto. Você vai ver tudo isso aí dentro do texto citado por Shaul, tá? Tudo, é o pensamento, como era a cultura e o pensamento, o que é que o escritor queria dizer com aquilo, de onde que ele está tirando aquela ideia, aquilo que ocorria no meio dele. Então a gente vai começar a entender agora, tá vendo, ó? Garganta tá um pouco meio ruim, gente, então eu vou tossir umas horas, vocês me perdoem, tá? Ó, o primeiro passo após a morte de um judeu é a tahará. Vamos ver o que significa isso, ou seja, a limpeza de cada parte do corpo para que ele seja devolvido à terra. Então não é simplesmente, né? A gente tem isso na nossa cultura também, né? Você vai lá, a pessoa falece, né? Deus conforta o coração de todos. A pessoa falece, aí a funerária vai lá, pega o corpo, prepara o corpo, né? Lava o corpo, prepara o tempo. Então, gente, isso tudo, ó, pra você ver, até o nosso enterro, até o modo que a gente enterra os nossos falecidos, que os corpos são preparados, é tudo dentro de uma cultura, é tudo tirado de uma cultura judaica. Então você vê, você acha que isso é uma coisa que surgiu no Brasil, é feito assim. Gente, é porque os colonizadores do Brasil, gente, não foram só os portugueses. Veio português, veio, europeu veio, mas a maioria, gente, dos que vieram para o Brasil na colonização eram judeus fugindo da perseguição, fugindo da Inquisição. Então eles
foram espalhados, estão na diáspora. Então entraram, tem muita coisa, muitos ditados brasileiros que são ditados tirados de ideias judaicas, do judaísmo, dos judeus, tá? Então estuda a história aí dos colonizadores judeus na época da colonização brasileira, você vai entender isso aí, ó. Durante o processo são recitadas bênçãos e então é colocada a mortalha. Ela é feita com tecido morim, utilizado para confeccionar faixas na cor branca. Aí você vai ler lá Mateus 27:59, quando José de Arimateia vai lá pedir para Herodes, né, o corpo de Jesus para sepultar ele. Aí eles vão envolver ele no quê? Num tecido de linho branco. É aqui, ó, tá vendo? Então é isso, ó. E isso é feito hoje, tá? A cultura continuou. É o mesmo em que nós nos tornamos iguais, quando percebemos que não somos nada e que, independente das riquezas que juntamos durante a vida, no final vamos nos desprender de tudo. Após a colocação da mortalha, o falecido é depositado em um caixão, que deve ser o mais simples possível, já que a morte nos iguala. A tampa, que não possui vidro, é cerrada ali mesmo. Na tradição judaica, o corpo é considerado uma matéria impura e contaminante, uma vez que, quando a vida termina, ela entra em processo de decomposição. Assim, quem tocá-lo precisa realizar rituais de purificação. Além dessa questão de limpeza, o caixão também é mantido fechado para que se preserve uma memória bonita da pessoa em vida. Então vai ficar a memória, né? O Paulo vai dizer lá, né? Consolar-vos aos outros com essas palavras, mas ele está falando da morte, ele vai falar da ressurreição, da vinda de Cristo, né? Em todo um contexto, né? Mas aqui são rituais de purificação aqui que a gente está mostrando, que ocorriam no período de Jesus. Eram utilizados esses rituais de purificação, tá? No período de Jesus, lá no período pós-cativeiro, que é o período babilônico, antes do cativeiro, né? No período dos reis. Isso aí, gente, veio desde a Torá, tá? Desde a Torá, né? Desde a Torá que isso é feito. Então, claro aí que eu disse, veio acontecendo a história e adaptações foram feitas para que a prática, a essência da prática permanecesse, tá? Então, quando se faz este ritual de purificação, a essência está lá na Torá, tá? A essência está na Torá. Então, tá entendendo isso aí? Espero que sim, né? Torá, quando eu falar Torá aqui, gente, lembra do Pentateuco, que a gente conhece como Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos continuar aí, ó. Com um estilete é feito um corte na roupa dos familiares enlutados, em sentido vertical. Ele simboliza a dor da perda e a forma como eles sentem seu coração dilacerado. Quando a perda é de um pai ou mãe, o talho é realizado do lado esquerdo, para mostrar que essa é a pior dor que existe. Os judeus não colocam os corpos dos falecidos em construções de alvenaria, como carneiras. O caixão precisa ser enterrado 7 palmos abaixo da terra. Então, você lembra lá? Isso um ditado que a gente tem no Brasil: 7 palmos debaixo de terra. Conceito judaico. Conceito judaico, tá? Conceito judaico. Lembra lá quando Jacó vai rasgar as vestes, quando os filhos trazem aquela notícia, aquela falsa notícia que José tinha sido devorado por uma fera. Ele rasga as vestes, joga a terra na cabeça e tal. E José vai fazer a mesma coisa lá quando Jacó morre. Então, tudo dentro da Torá, tudo conceito da Torá, tudo conceito judaico, está tudo dentro da Bíblia, no Novo Testamento, tudo dentro, né? Cada onen joga em cima dele 3 pás de terra, até cobri-lo. Também repete 3 vezes, porque do pó vieste ao pó tornará. Os demais presentes pegam então uma pedrinha, símbolo da eternidade,
que fica em uma caixa na entrada do cemitério. Depois vocês vão ver uma foto sobre esse assunto aqui. E a depositam em cima do monte de terra, que agora cobre o morto. Ela tem a finalidade de mostrar que ali houve a visita de alguém, sem nome ou informações. É apenas uma pedrinha para indicar que alguém gostava daquela pessoa e sente a sua falta. Terminando o sepultamento, há ainda a cerimônia de higienização das mãos, uma vez que irão sair de um local impuro. Então aí, ó, o túmulo judaico, tá vendo? Então é assim que eles, a gente, porque simboliza a eternidade, tá? Isso aqui não é símbolo satânico não, viu, gente? Isso aqui é um símbolo judaico, tá? Supostamente dizem estrela de Davi, devido o pedaço de uma pedra, se não me foge a memória, que foi encontrada pela arqueologia, com o nome David, né? Aí ele tem o Dalit ali numa forma, acho que mais arcaica, parece um triângulozinho. Aí criou-se essa aí, o Magen, né? O escudo de Davi, o Magen David, ou símbolo de Davi, escudo de Davi. Tem nada aqui de satanismo aqui, tá, gente? Então tira essa ideia da cabeça. Então aqui as pedras, né? Então as pedras aqui eram, porque as pedras simbolizam eternidade. Então, aqui na nossa cultura a gente coloca flores, que é uma murcha, né? É uma flor murcha, mas até você pode ir lá que a pedra vai estar lá, né? Simbolizando a eternidade. Que é um conceito também, né? De que há uma vida após a morte. Olha que interessante. A própria cultura mostra que há uma vida após a morte. Não é aquele conceito que muitas pessoas entendem que acabou a vida aqui, acabou tudo. Morreu, acabou tudo. Não acabou tudo, não. O próprio ato de sepultar e colocar uma pedra fala de eternidade, mostrando que há uma vida após a morte. É o que Yeshua também, Shaul, colocou em todos os seus ensinos aí, tá? Falando sobre a ressurreição, que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, quando fala de Abraão, Isaac e Jacó. Conhecendo o processo da Tahará, assumindo um papel profundo neste momento de transição, há um processo de preparação do falecido para o enterro, com ênfase na purificação e no respeito à dignidade da vida e da morte. Um aspecto notável deste ritual é a prática da imersão do corpo do falecido em um mikveh, uma piscina ritual de purificação. Ai, pastor, isso é heresia. Gente, aqui não tem nada de conceito espiritual. Claro que tem um conceito espiritual no ato batismal. Mas você acha que eles não lavam o corpo do falecido? A pessoa morreu aqui no Brasil. Você acha que eles vão pegar só a pessoa já e pôr no caixão? Não. Lava o corpo, embaçar o corpo, prepara ele para ele ficar ali, às vezes um dia após o outro, dependendo do lugar, né? Fazer o translado. Tem toda uma preparação. Só que a gente aqui não entende por que faz isso. A gente acha que faz só por ato de higiene. Não, não é simplesmente por ato de higienização ou de não pegar uma contaminação do corpo do falecido. É porque isso é uma cultura judaica que vem desde os tempos bíblicos. Olha aí, olha o que Shaul vai colocar em Romanos, dizer em Romanos 6,4. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele faz uma assimilação desse ritual de preparação, né, com o batismo. Devemos saber qual a relação deste ritual com o batismo realizado pelos primeiros seguidores de Yeshua, de Jesus. Então tem todo um conceito etiológico atrás, né, gente? O ritual funeral judaico denominado Tahará, que significa purificação, abrange diversos elementos significativos, entre eles a lavagem do corpo do falecido. Este ato se fundamenta nas palavras do livro de Correleto, que é Eclesiastes capítulo 5, verso 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará de seu trabalho que possa levar nas suas mãos. Eclesiastes capítulo 5, verso 15. Segundo a tradição judaica, tal como um recém-nascido é imediatamente banhado e ingressa neste mundo em estado de
pureza, aquele que se despede deste mundo deve ser submetido a um processo de purificação por meio deste ritual. Gente, não tem nada a ver, já vou falar aqui, já vou frisar, não tem nada a ver o que uma seita por aí ensina sobre batizar-se pelos mortos, tá? Você vai entender isso aqui mais para frente, tá? Então tem nada, estou me batizando aqui pelo meu falecido para que ele possa herdar a vida eterna. Não tem nada a ver com herdar a vida eterna, tá? Esse ato de purificação do corpo do falecido não tem nada a ver com vida eterna, é uma preparação ritualística para sepultar, para a terra receber, tá? Nada a ver com vida eterna ali para sair ali o corpo, e o corpo vai entrar e a pessoa passou pelo ritual de purificação do corpo do falecido e a alma dele vai para o céu. Nada disso, tá, gente? Tira isso da sua cabeça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, a Tahará, que é a purificação judaica, né? É uma parte importante para a preparação do enterro e é conduzido por um grupo de voluntários conhecido como Hevra Kadisha. Hevra Kadisha. Eu tirei essas informações dos materiais que eu citei aqui. Já vou colocar a fonte bibliográfica novamente no final, tá? Ó, Sociedade Sagrada em aramaico, composta por judeus e judias instruídos na área dos deveres tradicionais e que podem mostrar o devido respeito ao falecido. Então, gente, isso aqui acontecia no período de Jesus, tá? Acontecia, tinha esses Hevra Kadisha, tá? Tinha, inclusive, na época, contratava-se pessoas para tocar flauta, celebrar no cortejo fúnebre. Lembra lá quando Yeshua está entrando na cidade, e então saindo lá com o filho da viúva, Yeshua manda parar o enterro, diz não chores. Aquilo ali eram os Hevra Kadisha que tinham preparado o corpo e estavam trazendo aqui, tá? Então tá vendo? Então quando você conhece a cultura, você começa a entender algumas passagens bíblicas. Olha que interessante, que legal. Por isso é importante a gente procurar fundamentos culturais da Bíblia para entender o texto bíblico, né? A lavagem do corpo segue um conjunto de critérios específicos para sua realização. O primeiro critério determina que corpos do sexo masculino deva ser lavado por um grupo composto por 3 homens, enquanto que corpos do sexo feminino devem ser lavados por um grupo de 3 mulheres. O corpo do falecido é submerso em um mikveh, repetindo este processo por 3 vezes. Aí é o que nós dissemos lá, que depois vai ser recitado uma bênção, né? Vamos ver aqui, ó. O número mencionado refere-se à quantidade de expressões que o Kohanim, sacerdote, tradicionalmente utilizavam para abençoar o povo de Israel. Esta bênção tríplice que está registrada em Bamidbar, que é Números, capítulo 6, verso 24 e 26, e é proferida até os dias de hoje com as seguintes palavras. Então nós temos aqui em hebraico, né? Evarecher Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha verunecha, Issa Adonai panavalecha veasenlecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa expressão hebraica aqui, ó, que era recitada até os dias de hoje, é recitado sobre o falecido. Essa bênção é colocada sobre o povo e sobre o momento lá, né, que nós estamos vendo aqui, por 3 vezes, tá? Então manteve-se essa tradição para abençoar a família do enlutado. Em preparação para o sepultamento, o corpo passa por uma limpeza minuciosa e é cuidadosamente envolvido em uma mortalha branca de linho simples. Já coloquei o texto lá, né, de Mateus. De acordo com a tradição judaica, tanto a vestimenta quanto o caixão devem ser desprovidos de extravagâncias.
assegurando que o indivíduo menos abastado não receba menos dignidade em suas passagens para a eternidade do que alguém de maior riqueza. Aí eu me lembrei aqui agora, eu deveria ter colocado aqui, né, na oportunidade que eu tiver eu coloco. Eu me lembrei que eu li um artigo sobre, quando eu ia fazer uma ministração sobre o filho da viúva de Naim, né, que eu citei aqui agora há pouco, que no período pós-cativeiro, né, no período ali pós-cativeiro babilônico, Gamaliel III grande, ou Gamaliel II, foge de memória, o grande, não é o Gamaliel citado em Atos não, tá, gente, que Paulo prendeu os pés de Gamaliel, não, é o Gamaliel, avô de Hilel, tá? Esse Gamaliel, quando ele começou a ver os ricos cavando sepultura em pedra, lavando sepultura em pedra, para poder sepultar os seus mortos, naquela época, gente, a coisa era tão feia que quando o povo voltou estava em pobreza. Essa é uma informação que eu não pus aqui, mas eu já li essa informação cultural desse período pós-cativeiro. E então Hilel começou a ver os pobres sendo desprezados, e às vezes muitas pessoas que não tinham condições de pagar, nem de comprar, não tinha terra, né? Voltou, estava pobre, não tinha condições alguma de nem ter lugar para enterrar o seu falecido, né? Enterrar o seu ente querido. O que eles faziam? Eles abandonavam os corpos dos seus falecidos à beira de estrada, em lixões. Então havia. Aí o que esse Gamaliel III fez? Ele então lavrou um documento, uma lei judaica, rabínica, que a partir daquele momento todos deveriam ter o mesmo trato, não poderiam desfazer dos pobres. Para quê? Para que as pessoas não pudessem deixar seus. Então a sociedade ela tinha que ajudar, vamos supor, tá? A sociedade tinha que ajudar aquela pessoa a comprar ou adquirir, né, uma sepultura digna, mesmo que fosse uma terra, não fosse na caverna, mas digna, para não deixar o seu ente querido que faleceu, falecido, féretro, deixar ele na beira da estrada ou no lixão. E isso estava justamente, isso ia acontecer com aquela viúva lá de Naim. Então a cidade ia colocar, por isso que Yeshua chegou e não deixou sair com o caixão porta fora, no portão da cidade, antes deles saírem para abandonar o corpo dela, porque a cidade era pobre, eles não tinham condição, eles iam abandonar ela lá com o féretro. E Yeshua chega e muda, ressuscita. Tá vendo? Então quando você entende cultura, quando você entende historicamente a coisa, você começa a entender o contexto bíblico. Olha que maravilha. Me lembrei disso aqui agora, tá? Do Hilel III, lá, o avô de Gamaliel. Além disso, o corpo envolvido em um talite com seu tzitzi, são franjas, que são embalsamados e nenhum órgão ou fluido é removido. A cremação não é permitida, sendo essencial o sepultamento na terra. Embora o uso de caixões não seja obrigatório, quando utilizado, eles devem conter aberturas que devem permitir o contato do corpo com o solo, para que possa cumprir, né, o que a Torá diz, que o corpo volte para o pó que o deu, né, volte para o pó de onde veio. Durante a vida, tanto homens judeus quanto mulheres judias participam de rituais de purificação em um mikve, em ocasiões específicas. Então tem festas bíblicas que eles têm, né, que a gente tem que cumprir esses rituais, né? Então os judeus eles cumprem esses rituais até hoje, né? São conceitos bíblicos, né, que são de tradições judaicas, mas são tradições bíblicas. E eu vou entrar em outro contexto lá de Shibiel Peixe, Birtav, que é lei oral, lei escrita, então não vou entrar nesse contexto aqui não, tá? Então já tem também um vídeo aí explicando sobre Shibiel Peixe e Birtav, a lei oral e a lei escrita. Já tem um vídeo aí também explicando sobre isso. Para as mulheres, esse processo de purificação ocorre após o ciclo menstrual e o parto. Além de ser um requisito para aqueles que querem ingressar ao judaísmo, o mesmo ato é feito no cristianismo.
Então, no mesmo ato é feito. A gente só tem o conceito de Didarré, né? Que eu já expliquei o que é, né? A doutrina dos 12 apóstolos. A gente só tem o conceito de Didarré e hoje é praticado. Mas de onde que sai? Cultura judaica. Tudo de cunho judaico. Aí fica muita gente aí lutando contra, isso é judaizante. Tudo tem muita coisa dentro do cristianismo que é judaísmo puro. Só que tem outra dinâmica. Por exemplo, a gente não batiza criança, mas apresenta. Esse apresentar, de onde que saiu apresentar a criança? Do judaísmo, gente. Yeshua foi apresentado no 8º dia. Lá, ele foi apresentado, aí a gente usa o texto para apresentar. Claro que o gentil não se circuncida, mas apresentar a criança é ritual judaico, que o cristianismo abarcou. Então, muita coisa que a gente pratica no cristianismo, que nós praticamos no cristianismo, é de origem judaica. Tá no Novo Testamento, tá no Antigo Testamento, foi praticado pelos apóstolos, foi ensinado por Shaul, e tem muita coisa que tá lá e a gente não pratica. Aí a diz que é judaizante. Ué, então tem muita coisa que a gente precisa tirar, né? São milênios fazendo isso, não sabe. Que é de cultura judaica, né? Então por isso a necessidade de estudar, né, gente? Então ir atrás. Não, até perdi onde eu parei, ó. Ao contrário do ritual de imersão no momento do falecido, a imersão de um judeu ou judia não requer o auxílio de uma segunda pessoa, como no batismo cristão, onde o líder espiritual realiza a imersão da pessoa na água. Por quê? Porque a gente vê lá que, né, no batismo lá dos seguidores de Yeshua, né, que é conhecido como seita do caminho, seita dos nazarenos, né, era conhecido assim, que eles, por exemplo, Filipe batizando, os dois entraram na água. Então tem que ter abundância de água, então entra o batizador e o batizando. Então por isso que o cristianismo faz o uso de duas pessoas, o batizando e o que vai batizar, o batizador, entrar na água, que é o que a gente vê com Yohanan Ramatibilo, João Batista fazendo isso lá com Yeshua. Ele está na água e ele batiza Yeshua. Por isso que o cristianismo batiza assim. Mas no conceito judaico de purificação, que não tem a ver com batismo, não, é um ato de purificação. Nesse ato de purificação não há necessidade de uma segunda pessoa. Você se purifica sozinho. Então a pessoa se purifica sozinha. Nesse ato de purificação judaico. Muitos estudiosos da Bíblia sustentam o batismo realizado por Yohanan, o imersor, João Batista, e pelos primeiros seguidores de Yeshua, de Jesus. Tem suas raízes baseadas neste ritual de purificação. Então, quando Shaul, Paulo vai citar muitas atos do batismo, ele está fazendo. A palavra grega para batismo é batismo. Está aqui, ó, no grego. Possui significado de mergulhar ou lavar. Mergulhar ou lavar essa ligação histórica. Mergulhar ou lavar, não pus vírgula, né? Esta ligação histórica em relação ao batismo realizado na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, é o mikve judaico fundamental, e o mikve judaico fundamental para a compreensão do batismo realizado por Yohanan, por João, e os primeiros seguidores de Yeshua. Então, gente, o mikve e o batismo cristão, do cristianismo, a realização na Tevilá judaica e do batismo cristão é a mesma, gente, que era utilizado pelos seguidores de Yeshua. Yohanan, João, um profeta e pregador judeu que desempenhou um papel crucial no preparo do caminho para a vida do Mashiach, pregava um batismo de arrependimento, exortando as pessoas a se arrependerem de seus pecados e serem batizados no Rio Jordão. Claro que tinha também aquele conceito lá de batismo, né? Tem aquele conceito lá de batismo também, de mudar de uma classe religiosa, de uma classe de pensamento religioso para outra, que era a questão das escolas rabínicas, que eu já expliquei atrás. Então reveja o vídeo para você entender. A questão de João aqui não era só essa, porque ali João também estava dando autoridade para Yeshua é isso mesmo, não entenda mais, é isso mesmo que eu vou falar. João Batista estava dando uma autoridade legal para Yeshua,
no mundo espiritual, para que ele pudesse começar a sua escola rabínica, porque ele precisava de um aval. Hoje, isso até hoje é feito. Então, como Yohanan Matbir, João Batista saiu dos, supostamente, isso é por alguns pesquisadores, é dito por alguns pesquisadores, que João Batista ele veio da classe dos essênios, por isso ele se vestia como os essênios, estava no deserto, porque os essênios eram do deserto. Ele então, sendo autoridade maior que Yeshua naquele momento, no conceito que ele falou, ó, careço eu de ser batizado por ti, vem tu a mim. O que Yeshua disse? Deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Que justiça era essa? A justiça de batizado? Não, era a justiça que ele ia começar a escola rabínica, ele precisava da autorização de um outro ensinador, de alguém que estivesse liberando ele para começar a escola rabínica dele. Ele precisava, para começar a escola rabínica, sendo rabino como era, ele precisava de 10 pessoas, 10 seguidores, que é justamente que ele vai começar com 12 apóstolos, 12 discípulos, a escola rabínica de Yeshua HaMashiach. Bendito seja o nome do Eterno, Kadosh Baruch Hu. Então vamos seguir aqui. Então esse era o conceito, não era apenas de batizar para perdão, mas também porque o povo tinha essa mentalidade, esse conceito. Então o povo estava entendendo, por isso que ele disse, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o que ele disse? Olha, vem um após mim, que eu não sou de desatar a correia de suas opacas. Então ele estava falando o quê? Que ele ia mostrar quem era maior que ele. Ele vai dar essa liberação, esse aval espiritual para Yeshua começar a sua escola rabínica, que ele começa. E aí vai ser conhecido o seguidor de Yeshua como seita do caminho, seita dos nazarenos. Lê o livro de Atos dos Apóstolos que você vai entender isso tudo. João Batista incorporou esses elementos em seu batismo de arrependimento. No entanto, o batismo realizado pelos seguidores de Yeshua simboliza não apenas purificação e renovação, mas também a morte e ressurreição daqueles que o aceitam como Messias e Salvador. Tá vendo? Yeshua HaMashiach. Então eles começaram a ter, aí a coisa vai desenvolvendo para chegar aí no que nós temos ali na Didaré. Mas é aí que começa. Podemos notar também, descrito nas cartas de Shaul, que é Paulo, referências que estabelecem essa associação. Essas passagens enfatizam a conexão simbólica entre o batismo e a morte para o pecado, bem como a subsequente ressurreição. Um exemplo relevante está em Romanos capítulo 6, verso 3, verso 4, que diz assim, ó: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá vendo? Quando Shaul está citando isso aqui, ele está nesse conceito cultural, ele está pensando, Deus abençoe nossa irmã Maria Conceição, está assistindo aí. Então tá vendo? Quando Paulo cita, faz essa citação, ele não está citando isso do nada, ele não está inventando que um ódio batizado, ele não está falando algo novo, ele está falando algo que o povo vai entender. É o que Yeshua fazia. Todas as vezes que Yeshua falava ou pregava por parábola, ele estava usando elementos da região, do momento, para que o povo entendesse o que ele estava dizendo. Aí quando ele falava de semente, ele estava falando para pessoas agrícolas. Quando ele falava de ovelhas, ele estava falando para pessoas que mexiam com gado. Então Yeshua, todas as vezes que ele fala parábolas, ele fala baseado em algo que está ao redor. Por exemplo, quando ele vai falar lá na parábola lá do rico e Lázaro, que ele fala do fogo do inferno, Guiena, do Guerrinon, ele está próximo ao lixão da cidade de Jerusalém, onde o fogo constantemente estava pegando. Ali haviam cadáveres ali, então o bicho ali era constante, lixo, fogo. Aí ele usou aquela visão ali daquele ali do Vade Rinon, onde era jogado, era o lixão da cidade, para dar o conceito de fogo eterno. Tudo, gente, tudo tem uma explicação cultural, contextual, geográfica e por aí vai. Então ele não está inventando aqui, está mostrando coisas que era o que o povo entendia e a gente entende agora.
E a gente, isso, gente, não, vou repetir, não estou aqui desfazendo, desqualificando o que nós realizamos como batismo cristão. Não, nada disso. Eu estou mostrando que há um conceito judaico por trás, há toda uma estrutura inicial. É isso que eu estou mostrando. O caminho de onde começou para onde chegou. Tá? Todo um processo. Aqui a imersão na água é representada como um ato de sepultamento do antigo eu, morte para o pecado, e o imergir das águas, representa o início de uma nova vida, ressurreição. Tá vendo? Então aquele conceito lá de lavar o defunto, passar o defunto por um mikve, tá vendo? É o que Paulo estava, por quê? Porque ele estava mostrando isso aí dentro do costume. E aí ele mostra o lado espiritual. Podemos observar através dessas análises que o batismo praticado pelos primeiros seguidores de Yeshua, de Jesus, não foi algo criado por eles, mas algo inspirado no mikve judaico. Mas qual mikve? Qual? Explorando um pouco mais, não no mikve tradicional usado pelos judeus ao longo de suas vidas. Deixa eu usar aqui, já está aberto e eu não consegui colocar o PowerPoint para editar aqui, o Facebook está terrível. Então, voltando aqui, ó. Explorando um pouco mais, não no mikve tradicional usado pelos judeus ao longo de suas vidas, mas no mikve da cerimônia do Tahará, onde o corpo sem vida de um judeu e uma judia é submerso em água, pois, de acordo com o apóstolo Shaul, com o apóstolo Paulo, fomos simbolicamente sepultados com o Mashiach por meio do batismo. E é bem possível que o apóstolo esteja fazendo uma referência através deste texto ao ritual de imersão funerário praticado no judaísmo, comparando o batismo no Messias. Tá vendo, gente? Então, ele está usando algo do contexto cultural para trazer uma verdade que ele está ensinando sobre a pessoa do Mashiach, sobre o novo nascimento. Tá vendo? Então, quando Yeshua vai tratar sobre o novo nascimento com Nicodemon, né, com Nicodemos, é nesse conceito também, tá? De nascer da água do Espírito, né? Então, tá vendo? Então a gente usa, às vezes, faz um pré-batismo, né? Faz um pré-batismo, dá um ensino para a pessoa que vai se batizar e tal, confessando Yeshua, confessando que aceitou, abraçou aquela fé, porque o batismo é para isso mesmo, gente. O batismo é uma confissão de fé. Todas as denominações têm o seu livro de confissão de fé. Ah, não tem? Tem sim, não vem não que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem, tá? De causa, conheço de causa, tá? Então, uma outra semelhança é que da mesma forma que fomos batizados por outra pessoa quando aceitamos o Messias, sendo submersos em água neste ritual funerário judaico, o corpo do falecido é mergulhado por outra pessoa, os membros da Hevra Kadisha. Então, os membros da Hevra Kadisha é que fazem este tipo de ritual. Era feito e é feito até hoje. E como nós vamos, quando a gente vai batizar uma pessoa, que ela está confessando a fé dela em Yeshua publicamente, através do batismo, que ela vai ser uma nova pessoa, vai abraçar ali a fé que está sendo apresentada a ela, na pessoa de Mashiach, do Eterno. Então ela vai ali, então nesse ato batismal a gente vai imergir aquela pessoa. É simbólico, é uma comparação que está sendo feita, gente. Então o ato, esse ato fúnebre, é uma comparação, é cultural, gente. É cultural. Vamos ver aqui um texto. Aqui, ó, um texto. Olha, como as pessoas não entendem, olha o texto que Shaul vai dizer, ó. 1 Coríntios 15, 29. Olha aqui, ó. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam pelos mortos? Aqui, gente, Shaul não está dizendo que essa comunidade
ia se batizar para que o ente querido dele que morreu possa ir para o céu, ir para o Gan Éden, o jardim do Éden, o paraíso. Não, nada disso. Mas tem uma seita por aí que prega isso. Né? Tem uma seita por aí que ela diz que a pessoa tem que... se o seu parente morreu e ele não era cristão, ele não confessava, não confessou Jesus, você vai se batizar em nome dele, representando ele, e ele vai herdar o céu. Isso é heresia, não tem isso na Bíblia. Quando o Shaul está falando isso aqui, ele está falando nesse contexto aqui, ó. Nesse contexto. Então, quando você conhece a cultura, você conhece o contexto cultural, etiologicamente, você começa a entender porque é disso que Shaul está tratando. Não é de se batizar pelo defunto. É porque o Hevra Kadisha entrava junto. Quando ia limpar o Hevra Kadisha, essas pessoas que eram preparadas para cumprir esse ritual judaico de imersão do corpo, de lavagem do corpo para a sepultura, eles que faziam isso. Então, quando a comunidade estava falando sobre ressurreição dos mortos e se batizar, era nesse conceito, não é no conceito que essa seita diz, que eu vou me batizar aqui e o meu avô que não aceitou Jesus vai para o céu. Nada, é heresia. Então, quando o Shaul está citando Coríntios 15, presta atenção. Coríntios 15, 29 é neste conceito aqui que eu acabei de explicar, que era feita por estas pessoas separadas para esta finalidade, na Tahará, no momento da Tahará, que o Hevra Kadisha fazia esta preparação do féretro. Entendeu? Então pronto, agora você já entendeu esse texto aqui, não tem que ficar batendo cabeça, tem que batizar pelos mortos, não, nada disso. Shaul já explicou, já está mostrando aqui que pela cultura o povo estava entendendo o que ele estava dizendo aqui com essas palavras. Entendeu aí? Maravilha, né? É muito bom, né? É possível que a prática judaica fúnebre de lavagem ritual do corpo também fosse realizada na comunidade primitiva dos discípulos, uma vez que em sua maioria eram compostas por judeus. Era assim. Leia o livro de Eusébio de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele vai contar desde Yeshua até os últimos apóstolos, até os últimos seguidores dos apóstolos, quando é que os gentios vão passar a tornar maiorais nas congregações, nas sinagogas judaicas. Aí depois, aí para lá vai começar a coisa desleixar. Tá? Então leia o livro, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Não vou pincelar nada não, porque é complicado. Mas leia o livro lá que você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então vamos de novo aqui. Uma evidência desta prática está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 37, que relata a história de Tabita ou Tabita, cujo nome tanto no aramaico quanto no grego significa gazela, né? Na Dorcas, né? Que era o nome. Tabita ou Tabita é o nome aramaico, né? Aí o nome grego lá é Dorcas, que quer dizer gazela também, né? Atos 9, 36 a 38. Ó. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a, lê lá, e tendo-a, até pus negrito aqui, não vou nem marcar, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto, tendo-a lavado, ou seja, chamaram o Hevra Kadisha, aquelas pessoas Hevra Kadisha, e pagaram elas para lavar o corpo de Dorcas. E aí quando ela a cerimônia de lavagem do corpo foi feita, eles envolveram ela, que era o costume, né, numa tudinha ali, e depositaram no quarto alto, não levaram ela para a sepultura, porque eles acreditavam na ressurreição. Quer dizer, aí que eles vão chamar, né, Kefa, Pedro, que está lá em Jope. O verso 38 diz: e como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Por quê? Porque se ele demorasse mais, eles iam ter que levar ela para a sepultura. Mas eles criam no poder de Yeshua através de Kefa, de Pedro,
né, de Kefa de Pedro, que poderia trazer de volta a vida. Então eles, mas qual que é o conceito aqui? Olha aqui, ó, acontecendo, ó, o Révera Cadricha foi lá e fez a preparação do corpo. Por isso que Pedro se aproximou, porque Pedro, como judeu, não podia se aproximar do corpo, porque não era parente dele, não era mulher dele, não era mãe dele, não era o pai dele, que segundo a tradição, somente com essas pessoas, somente parentes próximos, é que você pode se aproximar do corpo. Fora isso, primo, prima, tia, tio, não pode, você se torna impuro. E por que Pedro? Porque o corpo passou pela purificação. Aí você vai entendendo. Como podemos observar, semelhante ao ritual judaico de imersão, a Tahará, eles lavaram o corpo de Tabita e a colocaram em um quarto alto. Pronto. Aí, a gente está se aproximando aí, caminhando do final. Eu esqueci de escrever final, tá, gente? Quando aparecer ali a citação bibliográfica, aí acabou, tá? Não sei nem, devia ter colocado fim, mas esqueci, tá? Ó, em resumo, então tá chegando só. Em resumo, todas essas experiências nos oferecem uma visão profunda espiritual da vida e da morte. Eles nos ensinam a valorizar o dom da vida, a entrar, o dom da vida entre a morte. Aqui, ó, tá vendo? Por isso eu fui na digitação aqui e colocou uma letra a mais. A enfrentar a morte com a esperança da ressurreição e a buscar um relacionamento significativo com o eterno, como parte central de nosso propósito na vida. Através desse ensinamento, somos orientados a encarar a vida e a morte com sabedoria, fé e confiança na promessa de vida eterna com nosso Criador através de seu Filho Yeshua HaMashiach. Então esta é a finalidade. Então está aí, ó, citação bibliográfica novamente, de onde que eu tirei toda essa informação. Então terminou aqui, ó, Judaísmo e Messianismo, que é um livro do Rav Manuel Melo, página 473 a 480. Manual de Cultura e Costumes e Tradições dos Costumes Bíblicos, página 85 e 86, do professor Leonardo Andrade. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, páginas 307 a 312, de William Coleman. E aqui o site aqui do nosso irmão Bruno dos Santos, Imersão ou Batismo, teve lá. Então tá toda aí, ó, a citação bibliográfica para você pesquisar aí se tudo que eu coloquei aqui foi inventado da minha cabeça, salvo mais alguma coisa que eu falei aí, que eu citei, e está em outros materiais lidos que eu esqueci de colocar aqui, mas está na bênção. Kadosh Baruch, bendito seja Ele, nosso Deus Todo-Poderoso. Então espero que você tenha gostado, você possa compartilhar, comentar, compartilhe se você achar necessário, tá? Mas faça o seu comentário, curta, compartilhe, comente, e Deus abençoe a todos. Se ficar alguma dúvida, não entendi isso, não entendi aquilo, volta o vídeo, reveja. Eu vou tirar esse mesmo vídeo aqui e colocar no meu canal do YouTube, do jeito que tá aqui, tá, gente? Não vou formatar nada. Do jeito que eu faço os vídeos no Facebook, eu tiro do Facebook e jogo no YouTube, do mesmo jeito que tá aqui. Não sou, como se diz, um profissional de mídia para preparar vídeo, fazer entrada, isso aí é tudo simples, mas espero que o conteúdo tenha ajudado para você entender alguma coisa sobre a Bíblia, tá? Então que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, lehitraot. A paz, até a próxima. Deus abençoe então nossa irmã Penha, nosso irmão Kefaia e nossa irmã Maria da Conceição. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.